só nós que fala. Nós falamos e ele ouve. E vai ter hora que ele vai falar, nós temos que estar pronto para ouvir. Amém? Amém. Então uma oração é um meio de comunicação. Quando você vai conversar com o pastor Daniel, só você fala? Você fala e ele ouve. Aí tem uma hora que ele também vai falar e você vai ouvir. Isso é chamado de comunicação. Ambas as partes têm a oportunidade de falar. E assim todos ouvem e assim todos chegam no objetivo comum. Oração é isso, tá? Oração é um meio de comunicação. Oração, um dos principais propósitos da oração. Qual o principal propósito da oração? É nós adquirir intimidade com o Senhor. Então, pastor Daniel, eu quero ter intimidade com o Senhor. Para mim ter intimidade com o Senhor, eu tenho que fazer o quê? Orar. Orar. Entendeu? Só tem intimidade com Deus quem ora, tá? Então, para você ter intimidade, para você conhecer mais ao Senhor, você vai ter que orar. E quanto mais você orar, mais intimidade você vai ter. E quanto menos você orar, menos você vai conhecer o Senhor. Entendeu? Então, um dos principais, quando perguntar para você, qual o principal propósito da oração? Por que você ora? Porque eu oro porque eu preciso ter intimidade com Deus. A oração é um meio, um veículo de nós termos intimidade com o Senhor. Os irmãos entenderam? Amém. Na Bíblia nós vamos ver várias palavras que falam a respeito da oração. Vai ter vez que vai ter uma pessoa na igreja e ela vai falar assim: meus irmãos, vamos invocar o Senhor. Foi dada a oportunidade, vamos supor, a pastora deu a oportunidade para a nossa irmã Lúcia para orar. Aí ela poderia chegar aqui na frente e falar: irmãos, vamos colocar de pé e vamos invocar o Senhor. Ela está certa ou está errada? Ela está certa ou está errada, meus irmãos? Interage comigo, me ajuda aí. Ela está certa ou está errada? Certo. Está certa, porque é um meio de oração, é só a palavra que está diferente, tá? Então, ó, na Bíblia nós vamos ver, além de palavra, oração, nós vamos ver assim, falando de oração, ó, orar, certo? Invocar a Deus, invocar o nome do Senhor, clamar ao Senhor, levantar nossa alma, buscar ao Senhor, aproximar do trono da graça com confiança e chegar perto de Deus. Todas essas palavras têm o mesmo fim. Todas essas palavras se resumem em oração. Entendeu? Palavra é diferente, mas qual o fim dessas palavras? É nós orar, nós nos aproximarmos de Deus. Então na Bíblia você vai ver várias palavras diferentes que são ao mesmo tempo a mesma palavra, chamada oração. Amém? Amém. Vamos lá. Motivos para orar. Quais os motivos que você tem para orar? Você sabe? Quais os motivos que você tem para orar? Se você não sabe, você vai aprender hoje nessa manhã. Porque às vezes nós oramos, nem sabemos porque nós estamos orando. Oramos porque nós estamos orando. Oramos por orar. Oramos porque nós temos que orar. Oramos por obrigação, né? Então nessa manhã nós vamos aprender quais os motivos que a Bíblia nos mostra por que nós temos que orar, tá? A Bíblia apresenta motivos claros para o povo de Deus orar. Primeiro, qual o primeiro motivo que nós temos, por que nós temos que orar? O primeiro motivo de nós temos que ter uma vida de oração. O primeiro e principal motivo, por que Deus quer que nós oremos? O primeiro é, antes de tudo, Deus ordena que o crente ore. Oh, glória. Por isso que nós temos que orar. Por quê? Meu Deus, o relógio já está. Por que nós temos que orar? Porque Deus ordena que nós orem. Por isso. Nós servimos ao Senhor, sim ou não? Sim. E foi falado aqui hoje de obediência. Então quando Deus manda, nós temos que Obedecer. Se Deus manda orar, nós temos que fazer o quê? Orar. Por que nós não oramos? Deus manda nós orar e nós temos que orar. Por qual o primeiro motivo da oração é que Deus ordena que nós orem. Entendeu? Então, em outras palavras, o mandamento para orar é um mandamento a oração. É um mandamento, é uma ordem de Deus. E ó como esse mandamento vem. Presta atenção. Esse mandamento para a gente orar vem através dos salmistas, dos salmos. Esse mandamento da oração vem através dos profetas, dos apóstolos e do nosso próprio Senhor Jesus, que tinha uma vida de oração. Entendeu? Então quer dizer o quê? Isso é um mandamento. Isso é uma ordem. Um dos principais motivos que a igreja tem que orar é porque Deus quer que nós orem. Se Ele quer, nós temos que fazer. Nós temos que obedecer. Deus aspira comunhão conosco, mediante a oração. Mantemos nosso relacionamento com Deus. Deus, Ele almeja que nós venhamos
ter uma comunhão com Ele através da oração. E se Deus almeja, por quê? Porque Ele quer ter um relacionamento conosco. E para a gente ter um relacionamento com Deus, nós vamos ter que se comunicar com Ele por intermédio da Oração. Para mim ter um relacionamento com você, vamos supor, a Karina, ela faz um tempo que ela congrega aqui na igreja. Para mim ter um relacionamento com você, como é que foi, Karina? Ter um relacionamento com você? Convivência, nós se comunicando, né? É assim que nós conseguimos ter um relacionamento, né? Se você ficasse no seu lado e eu no meu, nós não queríamos ter um relacionamento, né? Nós ia só se ver na igreja, só ia se conhecer na igreja. Mas como nós se aproximamos e nós temos um diálogo, uma comunicação, nós conseguimos adquirir um relacionamento. Então eu posso chamar a Karina do quê? De minha amiga. Né? Porque nós temos um relacionamento. Então para Deus, para nós sermos amigos de Deus, nós temos que ter um relacionamento com Deus. É verdade. Por isso que a Bíblia fala que Abraão foi chamado de amigo de Deus e Moisés foi chamado de amigo de Deus. Por quê? Eles tinham um relacionamento com Deus. Eles tinham uma vida de oração. Amém, meus irmãos? Amém. Segundo motivo para nós orar. A oração é um elo de ligação que carecemos para recebermos as bênçãos de Deus. O seu poder, cumprimento das promessas também. Entendeu? A oração, ela é um elo de ligação, é um ponto de contato entre nós e o nosso Deus. Então, pastor, você está querendo dizer nessa manhã que para a gente receber as bênçãos do Senhor, nós temos que fazer o quê? Orar. Para receber as bênçãos do Senhor, você vai ter que orar. Então é por isso que nós vemos que nos dias de hoje tem pessoa que não conta testemunho na igreja. Por quê? Porque ela não ora. Como é que ela vai alcançar as bênçãos do Senhor? Entendeu? Outra coisa, a oração também, o poder da oração, ela faz com que as promessas do Senhor se cumpram nas nossas vidas. Então, pastor, você está querendo dizer que se eu não orar, eu não vou ver as promessas de Deus se cumprir na minha vida? É isso. É isso que eu estou dizendo para vocês. Quem tem promessa aqui nessa manhã? Amém. Glória a Deus. Não fique só parado, só porque você recebeu uma promessa. Tome uma atitude, faça alguma coisa. Você vai ter que orar todos os dias da sua vida para que essa promessa entre na existência. Essa promessa se cumpra. E você veja e você viva essa promessa. Para você viver as promessas de Deus, você vai ter que orar. Se você não orar, você vai viver anos na igreja e as promessas de Deus não irão se cumprir na sua vida. Amém, meus irmãos? Amém. Terceiro. Não, peraí, vamos continuar no segundo mesmo. O segundo entender tem algumas coisas aqui ainda. Nós vemos numerosas passagens na Bíblia que falam desse princípio que eu acabei de falar agora. Pessoas que alcançaram bênçãos através da oração. Pessoas que viveram promessa porque tinham uma vida de oração. Vamos lá. Por exemplo, Jesus. O que Jesus prometeu para os seus seguidores? Jesus prometeu para os seus seguidores que eles iam receber o Espírito Santo. Mas eles só iam receber o Espírito Santo se eles fizessem isso aqui. Ó. Se eles perseverassem na oração, se eles perseverassem em pedir, buscar e bater ao Pai Celestial. Isso está onde? Lucas capítulo 11, versículo 5 ao 13. Onde Jesus falou lá, que era para pedir, que era para buscar e que era para bater. Jesus fez uma promessa para eles. E essa promessa, pastor, era condicional se eles fizessem alguma coisa. Se eles orassem, se eles buscassem. Jesus falou, eu vou derramar o meu Espírito Santo. Mas eu só vou derramar o meu Espírito Santo para aqueles que pedir, buscar e bater. Então eu já estou te dando uma receita muito linda nessa manhã. Pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Então pede, então busca, então bate. E Jesus ele vai derramar o Espírito Santo sobre você nessa manhã. Amém? Amém. Ó, depois da ascensão de Jesus, o que é isso, ascensão? Quando Jesus voltou para o céu. Depois que Jesus voltou para o céu, ele fez uma promessa para os seus seguidores. Ele disse para eles o quê? Que era para eles permanecerem em constante oração no cenáculo. Isso está em onde? Atos 1:14. Para quê? Para que eles viessem receber o Espírito Santo e viessem receber o poder que é vindo do alto. Atos capítulo 1, versículo 8. Então, pastor, se eles não tivessem obedecido o mandamento de Jesus, e Jesus foi para o céu e falou, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Fiquem no cenáculo, permaneçam em oração, fiquem em constante oração, que a promessa de Joel capítulo 2 vai se cumprir. Vai descer o Espírito Santo e vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Vocês vão falar em outras línguas. Os jovens terão visão. Os velhos terão sonhos.
E assim vai se cumprir a promessa, lá da igreja, a promessa do alto, que foi do Espírito Santo. Entendeu? Então, meus irmãos, eles não iam receber, Raquel, o batismo do Espírito Santo, o cumprimento da promessa, da descida do Espírito Santo, da efusão do Espírito Santo, se eles não permanecessem no cenáculo em constante oração. Se eles desobedecessem, eles não iam viver a promessa da descida do Espírito Santo. Mas como eles eram obedientes, eles permaneceram no cenáculo, orando. E a Bíblia fala que depois de 10 dias que Jesus voltou para o céu, o Espírito Santo desceu, Atos 2, e batizou aqueles 120 homens do Espírito Santo, e eles foram cheios da glória de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Para ser cheio do Espírito Santo, nós temos que fazer o quê? Orar. E se nós não orar? Não precisa. Vamos ser vazios. Vamos andar na carne dentro da igreja. Deus não vai nos usar. Nós não vamos trazer diferença nenhuma na vida das pessoas. Mas para a gente ser cheio, nós temos que manter uma vida perseverante, constante de oração. Amém? Amém. Outra coisa aqui, ó. O apóstolo Paulo, sabe o que ele fazia? Olha como ele sabia o efeito que tem uma oração eficaz. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele pedia constantemente oração ao seu favor. Sabia? Aonde ele passava, pelas igrejas que ele passava, onde ele fundava a igreja, ele sempre pedia para a igreja orar por ele. Ele dizia assim, ó, no finalzinho das suas epístolas: rogo aos irmãos para que orem por nós. Tem até uma passagem que ele fala assim: orem por mim, orem por nós, para que a palavra venha ter livre acesso, para que onde nós chegar, nós venhamos pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Paulo sabia que se não tivesse uma igreja intercedendo por ele, ele não ia ter êxito no ministério dele. Ele não ia ter sucesso no ministério missionário dele. Ele não ia ter sucesso na pregação da palavra. Então, qual o dever da igreja? A igreja tem que orar pelos pregadores, pelos pastores, para que Deus venha usar eles. Porque vocês não imaginam a investida, a fúria do inimigo contra os pregadores, contra aqueles que pregam a verdade. Por quê? Porque tem poucos hoje em dia que pregam a verdade. E os poucos que pregam a verdade, o inferno inteiro se levanta contra ele, para calar ele, para tirar a verdade dele. Então a função da igreja é orar pelos pregadores, pelos pastores, para que eles venham continuar a verdade pregando o Evangelho. Porque se não tiver pregação, não tem salvação. Amém, meus irmãos? Amém. Então Paulo ele pedia constantemente que a igreja orasse por ele, pela obra que ele realizava, para que ele viesse ter sucesso, tivesse prosperidade na obra a qual Deus tinha chamado ele. Então, pastor, você está querendo dizer que nessa manhã, para mim ter sucesso na obra a qual Deus me chamou, fazer a diferença, seja no louvor, seja na palavra, seja na obra a qual Deus me escolheu, no chamado que eu tenho, eu vou ter que orar? Sim. Se você não orar, você não vai ter sucesso na obra a qual Deus tem na sua vida. Porque quando nós oramos, meus irmãos, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Quando nós oramos, nós estamos dizendo assim: Senhor, eu dependo de Ti para fazer a Tua obra. Eu não tenho capacidade, eu não consigo, eu não sei falar, eu preciso da Sua ajuda. Me ajuda, Senhor. Abre a minha boca, coloca a palavra na minha boca, me dá sabedoria, me dá entendimento. Quando a gente ora, é sinal que nós estamos totalmente dependentes do Senhor. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Olha aqui, ó. Por isso nós temos que orar para que a gente venha alcançar as bênçãos do Senhor. Tiago declara que até para a gente receber a cura física, isso é em resposta à oração da fé. Nós temos que orar. Quando você vê que você está enfermo, ou alguém está enfermo perto de você, faça a oração da fé, meus irmãos. Isso aqui está em Tiago, capítulo 5, versículo 14 e versículo 15. A oração da fé, que é o quê? É uma oração sem dúvida, uma oração com certeza, que você vai orar e que Jesus vai curar. Porque Marcos capítulo 16, versículo 18 fala: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ali Jesus estava falando, ensinando a respeito da oração da fé. Quando você tiver com uma dor, não toma um remédio não, ora primeiro, meu irmão, tá? Senão você fica viciado no remédio, entendeu? É melhor você ficar viciado na oração do que ficar viciado no remédio. Quando você for sentir uma dor, você vê alguém doente, ora, meu irmão, ora, minha irmã, usa a sua fé,
faça essa oração. Tiago fala que através da oração da fé, Deus ele tem o poder de curar. Porque o nosso Deus ainda cura. Ele cura pelo poder da oração. Então, pastor, você está querendo dizer que tem enfermidade que ela sai através da oração? Sim. Não precisa de ir no médico, nem precisa de remédio. É só você orar. E o Senhor manifesta o poder dele. E a enfermidade cai por terra. E o nome dele é glorificado. Quanta gente eu orei. E Deus curou ela através da minha oração. Quantas? Eu não sei nem a quantidade. Não sei contar. Por quê? Porque se é bom, pastor? Não. Porque a oração da fé, ela tem poder. Amém?